Imagine que você está caminhando pelas ruas de Jerusalém no primeiro século, e a primeira coisa que atinge você não é a grandiosidade do templo, mas sim um cheiro sufocante de poeira misturada com lenha queimada e o suor de milhares de pessoas espremidas em um labirinto de pedra. Você provavelmente tem na sua mente aquela imagem de casas espaçosas com colunas brancas e jardins internos que costumamos ver em grandes produções de cinema, mas eu preciso te dizer que essa é uma das maiores mentiras históricas que já te contaram. A realidade da vida urbana na época de Jesus era muito mais apertada e sombria do que qualquer ilustração de livro escolar costuma mostrar. Para entender como as pessoas realmente viviam, você precisa primeiro esquecer o conceito moderno de privacidade, porque em Jerusalém ninguém vivia sozinho. As casas eram verdadeiras caixas de ressonância, onde cada suspiro do seu vizinho podia ser ouvido através das paredes grossas de calcário. Se você fosse uma pessoa comum pertencente à classe trabalhadora, sua residência não seria um refúgio de paz, mas sim um centro de produção frenético, onde o espaço para dormir era disputado com ferramentas de trabalho e até animais de carga. Muitas vezes lemos passagens como a de Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, e imaginamos um telhado simples de telhas sendo removido com facilidade. Mas você já parou para pensar na engenharia real por trás disso? O que realmente acontecia dentro daquelas 4 paredes quando o sol se punha e a única luz vinha de uma pequena lâmpada de azeite que mal iluminava o rosto dos seus familiares? Jerusalém era uma cidade de contrastes brutais, onde o luxo dos palácios herodianos insultava a simplicidade das habitações da Cidade Baixa. Neste exato momento, você está prestes a entrar em um mundo que foi enterrado por séculos de guerras e reconstruções. Vamos abrir as portas de madeira pesada e atravessar os umbrais baixos para descobrir por que a arquitetura daquela época diz muito mais sobre a fé e a sobrevivência do que qualquer sermão que você já ouviu. Você vai entender por que uma simples escada externa ou a espessura de uma viga de madeira podiam ser a diferença entre a vida e a morte durante um cerco romano. Prepare sua mente para uma viagem sensorial, porque o que a arqueologia moderna descobriu sob o solo sagrado de Israel desafia a lógica e nos mostra que a vida cotidiana no passado bíblico era um jogo estratégico de espaço e luz. Se você acha que conhece a casa onde Pedro morava, ou o local onde a última ceia foi servida, eu te convido a dar o primeiro passo para dentro desta reconstrução histórica, porque o que vamos encontrar a seguir vai mudar para sempre a forma como você visualiza cada parábola de Jesus. Onde você guardaria sua água se não houvesse encanamento? Como você protegeria seus filhos do frio cortante das noites da Judéia sem um sistema de calefação? As respostas para essas perguntas estão gravadas nas pedras que o tempo não conseguiu apagar. E é exatamente por esse portal que nós vamos passar agora para entender a arquitetura do medo e da sobrevivência. Para entender como era morar em Jerusalém, você precisa primeiro olhar para as paredes e perceber que elas não foram feitas para serem bonitas, mas para serem uma armadura de pedra bruta. Imagine que a cidade inteira era um grande labirinto de calcário, onde cada residência funcionava como uma pequena fortaleza individual. No primeiro século, a segurança era uma obsessão constante, porque a ocupação romana trazia uma tensão permanente, e as ruas estreitas eram o cenário perfeito para emboscadas ou saques rápidos. Se você caminhasse por uma dessas ruelas, notaria que quase não existiam janelas ao nível dos olhos, e as poucas aberturas que existiam eram fendas mínimas posicionadas no alto das paredes. Essas janelas altas serviam para 2 propósitos fundamentais que quase ninguém comenta hoje em dia. O primeiro era impedir que qualquer pessoa na rua pudesse olhar para dentro da sua intimidade ou arremessar algo contra sua família,
e o segundo era permitir que o ar quente subisse e saísse, mantendo o interior minimamente suportável sob o sol escaldante da Judéia. Essa arquitetura do isolamento criava um cenário onde a fachada da casa era cega e silenciosa, mas o interior era um mundo de ecos constantes. As paredes chegavam a ter 60 centímetros de espessura, feitas de blocos de pedra rejuntados com argila e cal. Essa densidade absurda era uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo em que protegia você do calor de 40 graus do verão, ela transformava a casa em uma caixa acústica, onde cada conversa era amplificada. Por isso, quando lemos em Lucas capítulo 12, versículo 3, que o que foi dito ao ouvido em quartos secretos seria proclamado dos telhados, nós não estamos falando apenas de uma metáfora espiritual, mas de uma realidade física da engenharia da época. Em uma casa de Jerusalém era tecnicamente impossível guardar um segredo absoluto, porque as paredes transportavam as vibrações das vozes através da pedra sólida. Outro detalhe fascinante que a arqueologia moderna nos revelou é o que eu chamo de labirinto vertical de Jerusalém. Como a cidade foi construída sobre colinas íngremes, as casas não seguiam um plano linear, mas sim um sistema de terraços sobrepostos. Isso significa que, na prática, o teto da casa do seu vizinho de baixo era literalmente o seu pátio ou a fundação da sua sala de estar. Essa interdependência estrutural criava uma vizinhança, onde a sobrevivência de um dependia da integridade da parede do outro. Se uma viga de sustentação apodrecesse em uma residência humilde da Cidade Baixa, isso poderia causar um efeito dominó que derrubaria 3 ou 4 casas acima na encosta. Viver em Jerusalém era aceitar que sua vida estava fisicamente conectada à vida de estranhos através de blocos de calcário e argamassa de terra. Imagine o esforço diário de subir e descer essas escadarias de pedra, carregando potes de água e fardos de lenha, enquanto tentava desviar dos soldados romanos que patrulhavam os pontos altos da cidade para vigiar cada movimento da população. As casas eram baixas e os umbrais das portas eram feitos propositalmente pequenos, para que qualquer invasor tivesse que se curvar ao entrar, perdendo o equilíbrio e a visão por um segundo, o que dava aos moradores uma vantagem estratégica de defesa. Cada detalhe daquela construção contava uma história de resistência e vigilância constante. Mas se você acha que esse labirinto de pedras era o maior desafio de quem morava ali, espere até descobrirmos o que acontecia nos níveis mais profundos das mansões que ficavam no topo da colina. Enquanto o povo lutava por 1 metro quadrado de sombra, uma elite poderosa escondia segredos submersos que desafiavam as leis da própria religião, e é para esse subsolo misterioso que nós vamos agora. Agora que entendemos a casca externa dessa cidade de pedra, precisamos descer até os alicerces das mansões da elite, porque é ali que o verdadeiro poder de Jerusalém se escondia debaixo da terra. Se você pudesse voar sobre a cidade naquele tempo, veria uma divisão clara entre a cidade baixa, que era um amontoado de casas escuras, e a cidade alta, onde os sumos sacerdotes e a aristocracia viviam em palácios que imitavam o luxo romano, mas com um toque religioso radical. Enquanto a maioria da população precisava caminhar centenas de metros até um reservatório público para conseguir um balde de água barrenta, os moradores da cidade alta tinham o que havia de mais sofisticado na engenharia hidráulica da época dentro de seus próprios porões. Entrar em uma dessas mansões era como entrar em um museu de ostentação espiritual, porque a maior prova de riqueza não era apenas o ouro, mas a capacidade de manter a pureza ritual constante. Os arqueólogos descobriram que quase todas as casas nobres possuíam um mikvah privado, que era uma piscina esculpida diretamente na rocha viva para banhos de purificação. Imagine o custo e o esforço de escavar o solo de granito e calcário para criar um reservatório que precisava ser alimentado por água corrente,
ou da chuva para ser considerado válido pela lei judaica. Ter um mikvah em casa era o símbolo máximo de status, porque dizia para toda a vizinhança que aquela família era mais santa e mais pura do que as outras. É exatamente sobre essa hipocrisia da aparência que Jesus fala em Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 26, quando diz que os fariseus limpavam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estavam cheios de rapina e de intemperança. Esses subsolos não serviam apenas para rituais religiosos, mas funcionavam como verdadeiros cofres de segurança máxima em uma época de revoltas constantes. As famílias ricas construíam compartimentos secretos sob o piso de mosaico para esconder moedas de prata e vasos de pedra, que eram extremamente caros porque, de acordo com a tradição, a pedra não contraía impureza como o barro. Se você entrasse em uma cozinha comum na Cidade Baixa, veria potes de cerâmica simples que quebravam com facilidade, mas na Cidade Alta você encontraria louças de pedra finamente esculpidas que custavam uma pequena fortuna. Essa obsessão pela pureza criava um mercado de luxo que sustentava uma elite que se isolava do resto do povo por trás de portões de ferro e escadarias monumentais. Mas o que realmente torna esses subsolos fascinantes e ao mesmo tempo assustadores é o que eles revelam sobre os momentos finais de Jerusalém. Durante as escavações, foram encontrados restos de comida e objetos pessoais escondidos nesses porões, que mostram como as famílias tentaram sobreviver ao cerco romano. Debaixo da terra, enquanto a cidade acima deles ardia em chamas. Aqueles espaços de purificação acabaram se tornando túmulos para muitos, que acreditaram que suas paredes grossas de pedra seriam suficientes para protegê-los da fúria das legiões. É um contraste perturbador pensar que o mesmo lugar onde se buscava a santidade ritual se transformou em um cenário de desespero total. No entanto, por mais que essas mansões tivessem porões luxuosos, havia uma parte da casa que todos compartilhavam independentemente da classe social, e que era o verdadeiro coração da economia familiar. Você pode não acreditar, mas o cômodo mais produtivo e movimentado de Jerusalém não tinha paredes e ficava em um lugar que a maioria de nós hoje ignora completamente quando pensa em uma construção moderna. É para o alto que vamos agora para descobrir por que o teto da casa era o lugar mais importante para a sobrevivência de qualquer israelita. Se você quer entender a verdadeira pulsação de Jerusalém, precisa parar de olhar para o chão e levantar os olhos para o céu, porque o telhado era muito mais do que um simples teto para proteger da chuva. Em um mundo onde o espaço interno era escuro e apertado, o telhado funcionava como o cômodo mais versátil e produtivo de toda a casa. Não imagine telhas de barro inclinadas como as que temos hoje, mas sim uma plataforma plana e sólida feita de vigas de madeira cobertas com camadas de galhos juncos e uma espessa camada de argila batida. Essa estrutura exigia uma manutenção constante, porque cada vez que a chuva caia, o morador precisava subir com um rolo de pedra pesado para compactar a terra novamente e evitar que a água invadisse o dormitório da família. O telhado era o centro da economia doméstica, onde as mulheres passavam horas secando linho para tecer roupas, ou espalhando figos e tâmaras para que o sol fizesse o trabalho de conservação dos alimentos. Era ali que a vida acontecia ao ar livre, longe do cheiro de fumaça da cozinha interna. Mas o telhado também era o local sagrado da intimidade com o divino. Quando lemos em Atos capítulo 10, versículo 9, que Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta, nós vemos que o telhado era o único lugar onde um homem podia encontrar um pouco de silêncio e ventilação em uma cidade tão barulhenta. Era o retiro espiritual particular de cada israelita. A segurança nesse espaço era levada tão a sério que existia uma lei específica para isso. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8,
ordenando que ao construir uma casa nova, o proprietário deveria fazer um parapeito no telhado para que ninguém caísse e trouxesse a culpa de sangue sobre a residência. Isso nos mostra que o teto era um local de circulação intensa, onde as crianças brincavam e os vizinhos conversavam entre si de uma casa para outra. Como as casas eram coladas umas nas outras, você podia atravessar um quarteirão inteiro, caminhando apenas pelos telhados, sem nunca precisar descer para as ruas sujas e lotadas lá embaixo. Era uma via expressa aérea que permitia uma comunicação rápida entre as famílias. Foi justamente essa configuração arquitetônica que permitiu aquela cena famosa que lemos em Marcos capítulo 2, versículo 4, onde 4 homens removeram o teto para descer um paralítico diante de Jesus. Agora que você entende que o telhado era feito de galhos e lama seca, fica muito mais fácil visualizar como eles puderam cavar aquela abertura sem precisar de ferramentas de demolição pesada. Eles estavam literalmente desmontando a camada de proteção da casa para criar um caminho para o milagre. O telhado era a rede social da época, onde se ouvia o som do chofar vindo do templo e onde se espalhavam as notícias mais rápidas do que o vento através de gritos entre os terraços. Mas se o telhado era o lugar da exposição e do trabalho, existia um ambiente específico dentro das casas que guardava um simbolismo ainda mais profundo e que foi o cenário do evento mais importante do cristianismo. Você já se perguntou por que a última ceia aconteceu em um andar superior e como era a organização real de uma sala de jantar no primeiro século? Esqueça as mesas compridas de madeira com cadeiras que você viu em pinturas renascentistas, porque a realidade daquela refeição sagrada envolve uma engenharia social e física que a maioria dos estudiosos ignora completamente. Vamos entrar agora na sala de cima para entender a hierarquia oculta das refeições e como a disposição dos corpos no chão revelava as intenções de cada convidado naquela noite fatídica. Quando você pensa na última ceia de Jesus, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Provavelmente é aquela pintura famosa com uma mesa comprida de madeira e todos sentados em cadeiras virados para a frente como se estivessem posando para uma fotografia. Mas eu preciso te dizer que se você pudesse entrar em uma sala de jantar em Jerusalém naquele tempo, você ficaria chocado ao perceber que quase nada naquela imagem clássica corresponde à realidade histórica. Para começar, o cenáculo não era apenas um quarto qualquer, mas uma sala no andar superior de uma residência que provavelmente pertencia a uma família de posses, já que ter um segundo andar era um privilégio arquitetônico em uma cidade tão saturada de gente. A disposição para a refeição não envolvia cadeiras, mas sim um sistema chamado triclínio, que consistia em 3 áreas de assentos baixos, dispostas em formato de letra U ao redor de uma mesa central que ficava quase no nível do chão. As pessoas não se sentavam eretas como nós fazemos hoje, mas sim se reclinavam sobre o cotovelo esquerdo, deixando a mão direita livre para alcançar a comida. Isso mudava completamente a dinâmica de conversa e proximidade entre os convidados. Imagine a cena real onde os discípulos estavam deitados, uns ao lado dos outros, com os pés voltados para fora da mesa e a cabeça próxima ao peito do companheiro ao lado. É por isso que em João capítulo 13, versículo 23 a 25, lemos que o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado sobre o peito dele. Não era um gesto apenas de carinho, mas uma necessidade física ditada pela forma como as casas eram organizadas para o jantar. Essa organização não era aleatória, mas seguia uma hierarquia rigorosa que ditava quem era o mais importante e quem estava em uma posição de serviço. O lugar de honra não era o centro da mesa, como muitos pensam, mas geralmente o segundo lugar na ala esquerda do triclínio. É fascinante observar como a arquitetura interna da casa influenciava até as tensões políticas e espirituais do grupo. Quando Jesus compartilha o pão com Judas em João capítulo 13,
versículo 21 a 26, a proximidade física exigida pelo layout da sala tornava o ato de traição ainda mais íntimo e doloroso. Eles estavam dividindo o mesmo prato em um espaço tão reduzido que o hálito e o calor corporal eram compartilhados entre amigos e inimigos. Além disso, precisamos falar sobre a iluminação desse ambiente, porque as casas de Jerusalém não tinham janelas amplas no andar superior para evitar que o vento apagasse as lamparinas. O ambiente era esfumaçado e cheirava a azeite de oliva queimado, que era o combustível padrão da época. As paredes eram rebocadas com cal para tentar refletir o máximo possível da luz fraca das pequenas chamas de cerâmica. Comer naquela sala não era apenas um ato de nutrição, mas uma experiência imersiva de sombras e sussurros. A sala de cima era um refúgio de madeira e pedra, onde o mundo exterior era deixado de lado para que pactos eternos fossem selados. Mas enquanto esse grupo seleto vivia um momento histórico em um andar superior, privilegiado a poucos metros dali, na parte baixa da cidade, milhares de famílias enfrentavam uma realidade doméstica completamente diferente e muito mais brutal. Se no andar de cima havia espaço para se reclinar e discutir o futuro do reino, no andar térreo das casas comuns, a luta era pelo ar e pelo silêncio. Você consegue imaginar o que é dormir a poucos centímetros de um animal de carga enquanto tenta preparar o pão para o dia seguinte? O contraste entre o cenáculo e a casa do povo é o que nos revela a verdadeira face de Jerusalém, e é para esse ambiente rústico e barulhento que nós vamos descer agora para descobrir o segredo dos estábulos internos e da cozinha primitiva. Esqueça a ideia de que os animais ficavam em estábulos separados no fundo do quintal, como vemos nas fazendas modernas, porque na Jerusalém do povo comum, a sobrevivência exigia que você dividisse o seu teto com suas cabras e ovelhas. Ao descer da sala de cima e entrar no nível térreo de uma casa típica da Cidade Baixa, a primeira coisa que atingiria você seria o calor animal e o cheiro forte de esterco misturado com palha úmida. O design dessas casas era pensado para a funcionalidade máxima, em um espaço mínimo onde a família dormia, em uma plataforma de pedra elevada, apenas alguns degraus acima do local onde os animais eram recolhidos à noite. Isso não era falta de higiene para eles, mas sim uma estratégia inteligente de aquecimento, pois o calor corporal dos animais subia e mantinha os moradores aquecidos durante as madrugadas gélidas do inverno da Judéia. Essa configuração lança uma luz completamente nova sobre passagens que você conhece desde a infância, como o nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, versículo 7. Quando o texto menciona que não havia lugar na estalagem e que ele foi colocado em uma manjedoura, a arqueologia nos sugere que Maria e José não estavam em um curral isolado no campo, mas provavelmente no andar térreo de uma casa de família, onde a manjedoura era apenas um nicho escavado na própria parede ou no chão de pedra da residência. A manjedoura ficava dentro da casa, porque os animais faziam parte do patrimônio mais valioso daquelas pessoas, e deixá-los do lado de fora, em uma cidade tão densa, seria um convite ao roubo. A vida era bruta e direta, e a cozinha refletia exatamente esse pragmatismo, onde o fogo era mantido em um canto sem chaminé, fazendo com que as paredes ficassem permanentemente enegrecidas pela fuligem. Imagine o cotidiano de uma mulher em Jerusalém, que começava o dia antes do sol nascer, com o som rítmico e pesado da pedra de moinho esmagando o grão para o pão diário. Não havia silêncio nessas casas, porque o trabalho doméstico era uma atividade industrial pesada, que envolvia carregar potes de água que pesavam mais de 10 quilos e manter brasas acesas, sob o risco de sufocamento pela fumaça que demorava a sair pelas fendas altas das paredes. Se você fosse um convidado pobre, você não teria uma cama, mas sim uma esteira de palha estendida no chão, duro de terra batida,
ou pedra onde todos se deitavam juntos para economizar espaço e calor. Era uma existência coletiva onde a individualidade era um conceito inexistente e cada metro quadrado precisava ser justificado pelo seu uso prático para a manutenção da vida. No entanto, toda essa estrutura de convivência milenar entre pedras e animais foi colocada à prova de uma forma devastadora que mudaria a face de Jerusalém para sempre. O que começou como uma vida de rotina e rituais domésticos terminou em um cenário de destruição total que os arqueólogos chamam hoje de a camada de cinzas. Aquelas casas que protegiam famílias por gerações se tornaram armadilhas de fogo e entulho durante o cerco romano no ano 70 depois de Cristo. Mas o que restou debaixo dessas cinzas não foram apenas pedras quebradas, mas sim um testemunho silencioso de como era o último dia de uma família comum antes da cidade desaparecer. É nesse cenário de tragédia e redescoberta que vamos encerrar nossa jornada para entender o que a arqueologia encontrou nos restos da famosa Casa Queimada. Finalmente chegamos ao ponto onde a arquitetura encontra o destino trágico de uma nação inteira, porque não podemos falar das casas de Jerusalém sem mencionar o dia em que o fogo consumiu cada uma dessas paredes que descrevemos. Se você caminhar hoje pelo bairro judeu na cidade antiga, você pode descer alguns metros abaixo do nível da rua atual e entrar em um lugar congelado no tempo conhecido como a Casa Queimada. Esse local não é uma reconstrução, mas sim os restos reais de uma mansão que pertencia a uma família sacerdotal chamada Catros. E o que os arqueólogos encontraram ali é um testemunho silencioso e aterrorizante do cerco romano no ano 70 depois de Cristo. Enquanto as legiões de Tito avançavam, a elite que vivia no luxo e o povo que se espremia nos térreos descobriram que suas fortalezas de pedra haviam se tornado suas próprias armadilhas. Dentro dessa residência específica, os escavadores encontraram uma camada espessa de cinzas e fuligem cobrindo tudo o que restou de uma vida de privilégios. Mas o detalhe que faz qualquer pessoa parar para refletir é a descoberta do esqueleto do braço de uma jovem mulher encontrado perto da porta de saída. Ela estava tentando alcançar a liberdade, enquanto a estrutura de madeira do telhado que vimos ser tão essencial desabava sob o calor intenso do incêndio. Ao lado dela foi encontrada uma lança romana, mostrando que o combate aconteceu dentro dos corredores estreitos, onde antes se ouvia apenas o som de orações e o cotidiano da cozinha. As marcas de fogo nas pedras de calcário ainda são visíveis hoje, servindo como um lembrete de que a engenharia de Jerusalém, por mais robusta que fosse, não foi páreo para a fúria da história. O colapso dessas casas marcou o fim de uma era e mudou para sempre a forma como o mundo entenderia o passado bíblico. Ao longo dos séculos, novas cidades foram construídas sobre as ruínas das antigas, usando os mesmos blocos de pedra para erguer novas paredes, e foi assim que a Jerusalém do tempo de Jesus ficou escondida como um segredo sob os pés dos peregrinos. Entender a disposição desses cômodos e a dureza da vida entre as paredes de pedra nos permite ler as Escrituras com uma profundidade que nenhuma imagem superficial pode oferecer. Agora, quando você imaginar Jesus entrando em uma casa ou ensinando em um pátio, você saberá que o ambiente era escuro, cheirava a fumaça e era carregado de uma tensão política e social que pulsava em cada centímetro de argamassa. A história dessas casas é a história de um povo que buscava santidade no meio do caos urbano e que transformou o seu lar em um altar de resistência. Mas se as paredes e o chão dessas residências nos contam metade da história, existe um elemento vital que ainda não exploramos e que acontecia todos os dias dentro dessas cozinhas enfumaçadas. Depois de descobrir onde eles moravam, a pergunta que fica é o que realmente sustentava o corpo e o espírito daquela gente? O que eles colocavam na mesa
e como a dieta daquela época era drasticamente diferente do que imaginamos hoje. Se você ficou impressionado com a arquitetura dessas casas, você precisa descobrir os segredos da alimentação que movia essa cidade sagrada. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela sobre a dieta sagrada. O que realmente era a comida no tempo de Jesus. E descubra por que o cardápio da Bíblia vai te surpreender muito mais do que você imagina. Se as paredes de Jerusalém eram o corpo da casa e o telhado era a sua pele, o sistema de cisternas era, sem dúvida, o coração pulsante que permitia a vida em uma região onde a chuva era um evento raro e precioso. Você precisa entender que em Jerusalém não existia o conceito de abrir uma torneira e ter água corrente o tempo todo. Para uma família do primeiro século, a água era um recurso que precisava ser caçado e armazenado com uma disciplina quase militar. Cada casa, por mais humilde que fosse, era desenhada como um grande funil coletor de água da chuva. O telhado plano que discutimos anteriormente possuía pequenas inclinações e calhas rudimentares feitas de pedra ou argila que direcionavam cada gota preciosa das tempestades de inverno para canais que desciam pelas paredes até o subsolo. Lá embaixo, no escuro total das fundações, existia a cisterna, que era uma câmara profunda escavada diretamente na rocha de calcário e revestida com uma camada espessa de reboco hidráulico para evitar que o líquido escapasse pelas fissuras da pedra. Imagine a importância vital desse lugar, porque a qualidade da água armazenada ali decidiria se sua família passaria o verão com saúde ou se enfrentaria doenças devastadoras. Beber água de uma cisterna que não recebia manutenção era um risco constante, mas era a única opção para a maioria. O acesso a essa água era feito por uma abertura estreita no chão do pátio ou da sala principal, protegida por uma pedra pesada para evitar que crianças ou animais caíssem lá dentro. Quando você lê passagens sobre a água viva no Evangelho de João capítulo 4, versículo 10 a 14, a audiência da época entendia perfeitamente o contraste entre a água parada e às vezes amarga da cisterna doméstica e a água fresca de uma fonte natural. Além do consumo humano, a gestão da água dentro de casa revelava o nível de devoção religiosa da família. Nas casas de Jerusalém, a água não servia apenas para matar a sede, mas para purificar a alma e os objetos. Existia uma etiqueta rigorosa de lavagem das mãos e dos utensílios que exigia um estoque constante de água limpa. Se você fosse um convidado e o anfitrião não oferecesse água para lavar seus pés, como vemos Jesus mencionar em Lucas capítulo 7, versículo 44, isso não era apenas uma falha de hospitalidade, mas um sinal de que você não era bem-vindo ou que aquela casa estava passando por uma crise hídrica severa. A água era a moeda de troca da dignidade humana naquela cidade de pedra. Ter uma cisterna grande e bem cuidada era o que permitia que uma casa resistisse a meses de cerco ou a uma seca prolongada. Era o seguro de vida de cada cidadão de Jerusalém. No entanto, a água era apenas metade do desafio doméstico, porque uma vez que você estivesse dentro de casa e protegido pelas paredes grossas, você enfrentaria um outro problema que a maioria de nós hoje acharia insuportável: a escuridão e a ausência quase total de móveis. O que havia de fato dentro de um armário ou de um quarto bíblico? Se você espera encontrar camas guarda-roupas ou mesas de apoio, prepare-se para descobrir que a vida doméstica em Jerusalém era um exercício extremo de minimalismo e engenhosidade técnica que desafia tudo o que consideramos confortável hoje. Se você entrasse em uma casa típica da Jerusalém do primeiro século, a primeira coisa que chamaria sua atenção seria o que eu chamo de vácuo mobiliário, porque o conceito de mobília que temos hoje simplesmente não existia para as pessoas daquela época. Esqueça sofás, camas com colchões de mola ou mesas de jantar com cadeiras combinando.
Para o habitante comum de Jerusalém, a casa era um espaço funcional e quase vazio, onde o chão de pedra ou terra batida servia para todas as atividades humanas. As pessoas não se sentavam em cadeiras, mas sim no próprio chão ou em esteiras de palha tecidas à mão. O mobiliário era tão escasso que possuir uma simples banqueta de madeira já era um sinal de que você tinha algum nível de conforto financeiro acima da média da população trabalhadora. A vida acontecia no nível do solo, e isso mudava completamente a ergonomia das tarefas diárias. Onde você guardaria suas roupas e pertences se não houvesse guarda-roupas ou cômodas? A solução arquitetônica era engenhosa e aproveitava a própria estrutura da casa através de nichos escavados diretamente nas paredes de pedra. Esses buracos na parede funcionavam como prateleiras permanentes, onde se colocavam as lâmpadas de azeite, os rolos de linho e os utensílios de cerâmica. Para proteger itens mais valiosos, as famílias usavam baús de madeira pesados, que muitas vezes serviam também como superfície de trabalho ou assento improvisado. Mas na maioria das vezes, a casa parecia um grande salão aberto que mudava de função de acordo com a hora do dia. Pela manhã, as esteiras de dormir eram enroladas e guardadas em cantos altos para liberar espaço para o trabalho, e à noite elas eram estendidas novamente, criando um dormitório coletivo onde pais e filhos dormiam lado a lado para conservar o calor. Essa ausência de objetos decorativos e móveis grandes tinha um motivo prático além da pobreza, que era a iluminação. As casas de Jerusalém eram terrivelmente escuras. Como as janelas eram apenas fendas altas, a luz solar mal atingia o centro do cômodo principal, mesmo ao meio-dia. Para enxergar qualquer coisa, você dependia totalmente de pequenas lâmpadas de azeite feitas de argila que eram pouco maiores que a palma da sua mão. Essas lâmpadas produziam uma chama vacilante e fraca que gerava muita fumaça e fuligem, deixando as paredes e o teto com uma tonalidade cinzenta e permanente. É aqui que passagens como a de Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10, ganham um significado visceral. Quando Jesus conta a parábola da mulher que perde uma dracma e precisa acender uma lâmpada e varrer toda a casa para encontrá-la, ele está descrevendo uma realidade física desesperadora. Em uma casa sem móveis, onde o chão podia ter frestas entre as pedras ou ser coberto por palha, perder uma moeda pequena na penumbra era como procurar uma agulha em um palheiro. Sem a luz artificial da lâmpada, era impossível realizar qualquer busca dentro de casa, mesmo durante o dia. Viver nesse minimalismo forçado criava uma relação muito diferente com a propriedade material. Cada objeto que uma pessoa possuía precisava ter uma utilidade imediata e clara. Um pote de cerâmica não era um enfeite, mas o recipiente que garantia a sua água, e um manto de lã não era apenas uma peça de roupa, mas o seu único cobertor durante as noites de geada. Essa sobriedade do espaço doméstico moldava a psicologia do povo de Israel, focando a mente no que era essencial para a sobrevivência e para o ritual. Mas se o interior das casas era marcado por essa escuridão e simplicidade, existia um elemento que conectava todas essas residências e que era a verdadeira artéria da vida social de Jerusalém. Para entender como essas famílias isoladas em suas caixas de pedra se tornavam uma comunidade vibrante, nós precisamos sair pela porta baixa da frente e olhar para o que acontecia nos pátios compartilhados. É no espaço entre as casas que o segredo da fofoca da política e da justiça local era resolvido, e é para essa arena pública e privada ao mesmo tempo que nós vamos agora. Ao cruzar o umbral da porta baixa e escura da sala principal, você não estaria saindo para uma rua aberta e espaçosa, mas sim entrando no verdadeiro centro nervoso da vida social em Jerusalém, que era o pátio compartilhado. Imagine que a maioria das casas não era uma unidade isolada, mas sim
um conjunto de quartos que se abriam para um pátio central comum, criando o que os estudiosos chamam de ínsula. Este pátio era o lugar onde a luz do sol realmente batia, e onde o silêncio das paredes grossas de pedra era substituído por uma cacofonia de vozes de crianças correndo e o som constante do trabalho manual. No pátio, a privacidade, que já era pouca dentro de casa, simplesmente desaparecia por completo. Era neste espaço que as mulheres da vizinhança se reuniam ao redor do forno comunitário, conhecido como tabum, para assar o pão de cada dia. Esse forno era uma estrutura de argila que precisava de horas para aquecer, e por isso fazia muito mais sentido compartilhar o calor e a lenha com os vizinhos do que tentar manter um fogo individual em cada residência apertada. O pátio era a sala de estar da comunidade onde as alianças eram formadas, e as fofocas eram destiladas com a mesma intensidade com que se moía o trigo. Se você quisesse saber quem estava devendo impostos aos romanos, ou quem estava doente na Cidade Baixa, bastava passar alguns minutos observando o movimento ao redor da cisterna central ou do forno de pão. É neste cenário de proximidade forçada que entendemos passagens dramáticas como a que lemos em Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62, quando Pedro é confrontado após a prisão de Jesus. O texto diz que eles haviam acendido um fogo no meio do pátio e que Pedro estava sentado entre eles. Pense na tensão daquela cena, em que o brilho das chamas revelava os rostos de estranhos e vizinhos, em um espaço tão confinado que era impossível se esconder por muito tempo. A arquitetura do pátio não permitia o anonimato, porque cada passo dado e cada palavra dita ecoava contra as fachadas das casas ao redor. Além de ser um centro social, o pátio funcionava como a primeira linha de defesa sanitária e econômica da família. Era ali que o lixo orgânico era processado, e onde se realizavam os trabalhos mais pesados, como a lavagem de lã e o abate de animais para as festividades. Ter acesso a um pátio bem organizado e seguro era o que diferenciava uma família estabelecida de um forasteiro ou de alguém que vivia à margem da sociedade urbana. Nas mansões da cidade alta, esses pátios eram transformados em jardins luxuosos, com pavimentos de pedra lisa e colunatas que imitavam o estilo helenístico, mas na Jerusalém do povo, eles eram de terra batida e estavam sempre cheios de ferramentas de trabalho e poeira acumulada. O pátio era o ponto de conexão entre o mundo privado da família e a selva urbana das ruas de Jerusalém. No entanto, por mais vibrante que fosse a vida dentro desses pátios, existia uma realidade que ninguém podia ignorar e que moldava o humor de toda a cidade. O cheiro e a sujeira das vias públicas que ficavam logo atrás daqueles muros de proteção. Se os pátios eram o coração da vizinhança, as ruas de Jerusalém eram as artérias congestionadas e muitas vezes insalubres que conectavam o povo ao templo sagrado. Como era caminhar por essas passagens estreitas, sem ser atropelado por uma carruagem romana, ou sucumbir ao mau cheiro do esgoto a céu aberto que corria por entre os blocos de pedra. A experiência de sair de casa em Jerusalém era um teste de resistência para todos os sentidos, e é exatamente para fora desses muros que nós vamos agora para descobrir como a geografia da cidade ditava quem subia para adorar e quem ficava para trás na lama das vielas esquecidas. Sair pela porta da frente de uma casa em Jerusalém era mergulhar instantaneamente em um choque de sentidos que nenhuma reconstrução digital consegue transmitir plenamente. Imagine que ao pisar fora do seu pátio, você não encontrava uma calçada plana, mas sim uma via de pedra calcária extremamente escorregadia e inclinada. Jerusalém não era uma cidade para pessoas sedentárias, porque morar ali significava passar o dia inteiro subindo e descendo degraus intermináveis. As ruas eram tão estreitas que em muitos pontos um homem adulto podia tocar as paredes dos dois lados,
ao mesmo tempo esticando os braços. Não existia um sistema de coleta de lixo ou esgoto subterrâneo eficiente para a população comum. Então, o que você encontrava no chão era uma mistura perigosa de água servida, restos de alimentos e detritos de animais de carga que circulavam incessantemente, transportando mercadorias para o mercado. Essas ruas não eram apenas caminhos de passagem, mas eram extensões comerciais das próprias casas. Como o espaço interno das residências era minúsculo, muitos artesãos e comerciantes transformavam a entrada de suas casas em pequenas oficinas ou balcões de venda. Se você caminhasse em direção ao templo, passaria por dezenas dessas tabernas, que eram basicamente buracos na parede onde se vendia vinho, pão e tecidos. O barulho era ensurdecedor, com o som de martelos batendo em metal, gritos de mercadores em aramaico e grego, e o comando ríspido dos soldados romanos que patrulhavam as vias principais. A rua era o lugar onde a opressão política se tornava física, porque a qualquer momento você poderia ser obrigado por um legionário a carregar uma carga pesada por 1 quilômetro, conforme a lei romana permitia. E isso geralmente acontecia quando você estava saindo da sua casa para uma tarefa simples. Um dos achados arqueológicos mais impressionantes das últimas décadas foi a chamada Rua dos Peregrinos, que ligava o reservatório de Siloé até o Monte do Templo. Ao observar essa via, percebemos que a engenharia de Jerusalém tinha uma hierarquia visual clara. Quanto mais perto do templo você chegava, mais largas e bem acabadas as ruas se tornavam, com pedras imensas que pesavam toneladas. No entanto, para a maioria dos moradores que vivia nas encostas da Cidade Baixa, a realidade era de becos escuros e úmidos, onde o sol raramente penetrava devido à altura das casas amontoadas. Era um ambiente de vigilância constante, onde as janelas altas que mencionamos antes serviam agora como postos de observação para os moradores saberem quem estava passando lá embaixo sem serem vistos. Caminhar por Jerusalém era um exercício de resistência e de fé, porque cada passo em direção ao topo da cidade era visto como uma subida espiritual. Quando lemos em Atos capítulo 3, versículo 1 a 11, sobre Pedro e João subindo ao templo na hora da oração e encontrando o coxo na Porta Formosa, precisamos imaginar toda a logística urbana envolvida para chegar até ali saindo das casas humildes. A geografia da cidade ditava o ritmo da vida e a disposição das casas criava uma barreira física que protegia a intimidade das famílias, mas ao mesmo tempo as expunha à realidade dura de uma capital ocupada. Agora que entendemos como essas casas se conectavam através dessas ruas labirínticas e como a sobrevivência era uma luta diária contra a falta de espaço e de recursos, precisamos olhar para o legado que essas pedras nos deixaram. O que aconteceu com essas habitações depois que o fumo das chamas de Tito baixou e a cidade foi esquecida por séculos? O que a forma como aquelas pessoas moravam nos ensina sobre a mensagem que foi pregada dentro daquelas mesmas paredes? Depois de percorrermos cada fresta e cada pátio dessas construções milenares, nós precisamos entender que para o povo de Israel, a arquitetura da casa não era apenas uma questão de engenharia, mas um reflexo direto da sua caminhada espiritual com Deus. Quando Jesus ensinava as multidões, ele usava elementos que faziam parte do trauma e da esperança diária de quem vivia naquelas casas de pedra. Pense por um momento na famosa parábola contada em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, sobre o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha e o insensato que a construiu sobre a areia. Para quem morava em Jerusalém, isso não era uma teoria abstrata, mas uma realidade geográfica perigosa. Como a cidade era cercada por vales profundos e encostas de terra solta, construir sem cavar até encontrar a rocha firme do Monte Moriá significava que na primeira tempestade de inverno,
sua casa poderia literalmente deslizar em costa abaixo. As pessoas ouviam aquelas palavras e visualizavam os escombros das casas vizinhas que não resistiram aos ventos e às inundações repentinas dos rios secos da Judéia. Outro conceito fascinante que a arquitetura de Jerusalém nos ajuda a traduzir é a promessa feita em João capítulo 14, versículo 2, quando Jesus diz que na casa de seu pai há muitas moradas. No grego original, a palavra usada refere-se a quartos ou unidades dentro de uma mesma estrutura, e isso se encaixa perfeitamente na realidade da ínsula judaica que discutimos anteriormente. No contexto da época, quando um filho se casava, ele não se mudava para longe, mas construía um novo quarto anexo à casa de seu pai, compartilhando o mesmo pátio e a mesma fonte de água. A imagem que Jesus estava pintando para seus discípulos era a de uma grande família eterna vivendo em uma expansão infinita da casa do Pai, onde o pátio central era o lugar de comunhão perfeita. Entender a estrutura física das casas de Jerusalém transforma uma frase reconfortante em uma revelação cultural profunda sobre pertencimento e herança. Além disso, a própria divisão interna da casa com sua área de luz e sua área de trevas servia como uma metáfora constante para a vida moral do indivíduo. A lâmpada que não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas no velador mencionada em Mateus. Capítulo 5, versículo 15, fazia todo o sentido técnico em um ambiente onde uma única chama precisava ser estrategicamente posicionada para que o reflexo nas paredes de cal pudesse iluminar o trabalho de todos os moradores. A casa era o cenário onde a fé era testada no cotidiano entre o barulho dos animais, o calor do forno de pão e a poeira das ruas. Não existia uma separação entre o que era sagrado no templo e o que era profano dentro de casa, porque as leis de pureza exigiam que cada gesto doméstico fosse um ato de adoração. Essas pedras que hoje visitamos como ruínas silenciosas, um dia vibraram com os gritos de alegria de casamentos e com o lamento de famílias que perderam tudo. Elas testemunharam o caminhar de profetas e o dia a dia de pessoas comuns que tinham medos e sonhos muito parecidos com os nossos. A arquitetura de Jerusalém nos ensina que a mensagem bíblica nunca foi sobre catedrais distantes, mas sobre a vida que acontece dentro de 4 paredes escuras, iluminadas por uma pequena lâmpada de azeite. Mas agora que desvendamos todos os segredos dessas habitações e compreendemos como a geografia moldava a alma de Israel, é hora de fazermos a nossa última reflexão sobre o que restou de tudo isso e para onde essa jornada nos leva agora. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas ruas e paredes da Jerusalém do primeiro século, e o que fica para nós não são apenas dados arqueológicos frios, mas a compreensão de que cada pedra daquela cidade tinha uma alma e uma função. Ao olharmos para as ruínas, hoje precisamos ter a sensibilidade de entender que estamos caminhando sobre os tetos e os sonhos de pessoas que mudaram o curso da humanidade. Aquelas casas escuras e apertadas, onde o cheiro de fumaça e o calor dos animais eram a regra, foram o berço de uma fé que se espalhou por todo o mundo. Não eram palácios de mármore que guardavam a mensagem mais importante da história, mas sim quartos humildes de calcário onde famílias se reuniam ao redor de uma pequena lâmpada de azeite para ouvir palavras de esperança. A arqueologia nos mostra que Jerusalém é uma cidade feita de camadas de sobrevivência. Quando você visita a Terra Santa hoje e caminha pela Via Dolorosa, você está, na verdade, muitos metros acima do nível onde Jesus e seus discípulos pisaram. As casas originais foram soterradas pelos escombros das guerras e reconstruções, mas o seu design e a sua lógica permanecem vivos nos textos bíblicos. Cada vez que você ler sobre uma ceia sobre um telhado removido ou sobre uma manjedoura, sua mente agora tem a capacidade de visualizar a textura daquela pedra e a falta de espaço
que tornava cada encontro humano muito mais íntimo e intenso. A casa em Jerusalém era um refúgio contra o império e um altar para a família. Finalmente entendemos que o verdadeiro luxo daquela época não era o ouro, mas o espaço à luz e a água limpa. Descobrimos que a privacidade era inexistente e que a vida era um exercício constante de paciência e comunidade. Essas estruturas físicas moldaram o caráter de um povo que precisava ser resiliente como o calcário para suportar o peso da história. As casas de Jerusalém caíram, mas a vida que aconteceu dentro delas permanece ecoando através dos séculos, nos ensinando que a simplicidade do lar é o lugar onde o sagrado realmente se manifesta. Mas a nossa descoberta sobre a vida no tempo de Jesus não pode parar no umbral da porta. Agora que você já sabe exatamente como era o ambiente físico onde aquelas pessoas moravam e como elas se protegiam do mundo exterior, surge uma pergunta inevitável. O que acontecia quando aquela família se reunia ao redor do triclínio ou no pátio compartilhado para a refeição mais importante do dia? Se a arquitetura da casa era feita de pedra e sobrevivência, o que era colocado sobre a mesa para sustentar o corpo daqueles homens e mulheres? A verdade sobre a alimentação bíblica é muito mais fascinante e estranha do que qualquer banquete de cinema que você já viu. Por isso, se você quer completar essa imersão histórica e entender o que movia o cotidiano em Israel, eu te convido a dar o próximo passo comigo. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela, intitulado A Dieta Sagrada. O que realmente era a comida no tempo de Jesus. Vamos descobrir juntos quais eram os sabores e os mistérios do cardápio de 2000 anos atrás. Te espero no próximo vídeo para continuarmos essa viagem inesquecível pelo passado bíblico.